Arte marcial é, é a arte da filosofia da arte marcial. Se você for estudar as artes marciais antigas, elas eram, antes de tudo, um contexto filosófico de uma vida melhor. Porque você está praticando alguma coisa com o intuito de maldade. Então você tem que aprender a ter uma filosofia daquilo que você está seguindo. Porque se você está aprendendo alguma coisa que tem como objetivo ferir a outra pessoa, você tem que ter um contexto filosófico daquilo. Porque senão você simplesmente pode pegar aquilo e usar para o mal, entendeu? Você vê uma pessoa ali pequena e fraca, porque se você tem arte marcial, você não vai lá e não agride aquela pessoa, não bate nela. Então por isso tem que ter um contexto filosófico por trás disso, para que as pessoas elas sejam condicionadas a não ser covardes. Então você vê que até hoje, nos lugares que eu passei, algumas artes marciais que eu treinei, eu não encontrei pessoas treinadas em algumas determinadas artes marciais, em todas as artes marciais, covarde. Eu não achei isso. No máximo você vê uma luta entre duas pessoas ou mais, e a pessoa caiu no chão, você vai ver pessoas que não sabem arte marcial chutando a cabeça de uma pessoa caída no chão. Um verdadeiro artista marcial, a pessoa apagou, cessou a agressão. Derrubou a pessoa no chão, cessou a agressão. Está no automático, porque é um contexto filosófico. O cara treinou aquilo, condicionou a sua mente naquilo. É um contexto filosófico. Mesmo que o cara não tenha uma mente voltada para a filosofia, ele vai desenvolver isso naquele campo, que é a arte marcial. E chama-se eu acho que é os neurônios espelho, se eu não me engano, mas na arte marcial o povo costuma chamar de memória muscular. É você treinar muito aquilo. Esse mesmo arte marcial também é usado para tudo na vida, entendeu? Se você pegar, por exemplo, por isso que eu costumo falar, assim, quando eu trato do conhecimento, que um conhecimento está ligado ao outro, e todos os conhecimentos estão um ligado ao outro de alguma maneira. Se você não acha essa ligação, não é porque ela não existe, é porque você não sabe, mas tem. Se você pegar qualquer uma profissão que seja, quanto mais você treina aquela profissão, mais expert você fica naquilo. E a arte marcial é isso. Você aprende uma técnica, mas o que vai fazer você se tornar muito bom naquilo é muito treino, e é muito mesmo. Eu sei porque eu treinei isso e foi muitas vezes. Eu treinava de domingo a domingo com um colega meu, um amigo meu que eu tenho, que mora em Salto, São Paulo, uma pessoa muito querida, e a gente treinava muito. Eu cheguei até a viajar e tal, para algumas lutas e coisa e tal. E você pode aprender num curso, como eu fiz um vídeo humorístico aí criticando um policial, você pode aprender num curso uma arte marcial, uma autodefesa, como dizem, você pode aprender. Só que a questão é essa, agressor, você não tem o tempo para você responder aquilo. Seu cérebro não tem tempo para pensar, por isso que tem que ser uma coisa rápida. O cérebro leva de 2 a 3 segundos para pensar. E na hora que você precisa provar o seu valor da arte marcial, você tem frações de segundo, você tem milésimo de segundo. Você não pode pensar para fazer, você tem que pensar e fazer. Você não pode pensar para fazer, você tem que pensar e fazer. Tem que ser muito rápido. Entendeu? É como um pêndulo, a mão vem à sua direção, você passa para trás e devolve a mão. Ela bate em você e você devolve, ela bate em você e você devolve, ela bate em você e você devolve a mão. É assim que funciona a arte marcial. Principalmente os pugilistas, que é uma arte marcial do ataque, e que eles costumam apanhar bastante, ser bastante
calejado nessa questão aí, esse pessoal aí, eles é uma arte marcial em pé, é uma arte marcial muito boa, é uma das melhores que tem. Mas tem outros, como jiu-jitsu, wrestling e outros. Só que fosse pra mim resumir a arte marcial, eu colocaria primeiro em pé, colocaria o pugilismo, boxe. Depois eu colocaria jiu-jitsu e wrestling. Eu não colocaria arte marcial que nem Muay Thai, não é porque é ineficaz, é porque você tem que ter muito tempo e muita energia para gastar com isso. E essas outras artes marciais é mais técnica e é técnica e treino. Então essa não que as outras artes marciais não são ineficazes. Qualquer conhecimento que você tem um conhecimento, embora seja um conhecimento que você fala, isso aqui não serve para nada. Por exemplo, o mês 12 no decorrer da história ele era o mês 10, por isso que se chama dezembro. É um conhecimento que é inútil, mas você sabe disso, entendeu? Se você perguntar para outra pessoa, ele fala, não, o ano termina em dezembro. Não é sempre que foi assim, o ano termina em fevereiro. A história foi modificada e termina em dezembro. A humanidade tem que saber disso, entendeu? Então a relação que eu falo com que a arte marcial, você precisa entender que ela é uma arte marcial que não é só uma coisa física, é uma coisa filosófica. Você está aprendendo a fazer uma maldade e você tem que ter o conhecimento, o controle dessa maldade que você está aprendendo a fazer, que é uma arte marcial, e você tem que entender como que funciona o tempo de resposta, por exemplo. Que não é uma coisa que nem os caras, o cara tava falando aí em podcast, eu fiz uma arte marcial, eu fiz um treinamento de curso, eu sou instrutor, eu fiz um curso. Grande bosta. O cara não aprende nada disso, cara, um curso. Você, na hora que você tiver com outra pessoa na sua frente, que a outra pessoa também te agarrar e vir pra cima de você e quiser te agredir também, isso aí é pura falácia, entendeu? Só existe em filme. Todos aqueles treinamentos, coreografia. Tem um canal aí que tem no YouTube que até eu recomendo, Núcleo Dharma é o nome. Ele trata muito disso, dessa questão assim de arte marcial e coreografia. Existe diferença. A arte marcial é aquela feita para briga, para combate. Quer dizer que você tem que sair batendo todo mundo, provocando todo mundo? Não é isso. Exige responsabilidade. A partir do momento que você é um artista marcial, você tem que saber que você tem responsabilidade, que ninguém vai se submeter a ser apanhado na cara porque você é um artista marcial, entendeu? As pessoas, elas têm por instinto, se você agride elas te agridem de volta, então certo nisso, entendeu? Então se você tem uma discussão, você tem que resolver da melhor forma possível, e se essa pessoa vir te agredir, você tem que responder com força, entendeu? E a força termina quando a pessoa está no chão. A pessoa está no chão, você deu uma nela, ela se afastou de você, pronto. Você corre e segue sua vida. E assim funciona. E sempre evitar confronto. Mas se o confronto for inevitável, você deve ser o melhor nisso. Você deve estar sentado esperando o problema e falar, olha, eu sempre estive te esperando e estou aqui para resolver.